claro que muitas coisas hoje que a gente tem dificuldade, a inteligência artificial vai nos ajudar. Mas isso tem que ser uma ferramenta usada para o bem e bem utilizada, como tudo, né? Felipe, tem assim algumas épocas do ano que algumas doenças elas aparecem mais que as outras? Tem. Porque assim, não sei se você percebeu já, ou se é coisa... Alguém já percebeu? Parece que em determinados momentos todo mundo pega pneumonia. Sim. Parece que em determinados momentos todos infartam. Isso aí é questão de tempo, é bactéria? O que é isso aí? A gente vê, Marcelo, assim, falando em Brasil, né? Não dá para a gente comparar o Brasil com outros países do mundo. Nas épocas de calor e chuvosas, a gente tem a dengue. Então, aí começa ali no período de outubro, novembro e vai até ali finalzinho de abril, onde a gente tem um calor intenso, umidade e a gente tem a dengue. Então, esses casos de dengue começam a subir nessa época de verão e chuva, né? No Brasil, o verão é chuvoso. No inverno, a gente tem a incidência maior de doenças respiratórias. Então, a gente tem principalmente idosos, que são mais fragilizados, né? Tem doenças respiratórias, alguns são fumantes, tabagistas, então eles acabam contraindo mais infecções respiratórias, tanto virais quanto bacterianas, por conta do clima. O clima fica seco, não chove, temperaturas mais baixas. Então esses pacientes acabam tendo mais doenças respiratórias. E os vírus começam a circular mais. E as crianças? A maioria das crianças estão na escola, então uma criança está doente, troca vírus com a outra. Eu acho que a maioria aí do pessoal que está assistindo com certeza já passou por isso, de ter um filho que estava bem, aí o amiguinho estava com o nariz escorrendo, no dia seguinte, aquela coisa toda, daqui a pouco a sala inteira está doente. E nos períodos de frio, no Brasil, né, dependendo da região onde a gente está, aqui em São José, acaba que a gente tem aí algumas semanas de frio, a gente tem um aumento, isso já é cientificamente comprovado, das doenças cardiovasculares. A gente tem um aumento na incidência de infarto e AVC. Tá? Mais importante o infarto. Então, por conta do frio, a gente acaba tendo mais casos de infartos aí no frio. No frio. Acaba aumentando até de 20% até 25%. E o que é um sintoma real, Felipe, de uma pessoa que está infartando? Porque as pessoas falam assim, meu braço está formigando. Boa pergunta. O infarto, Marcelo, o que é o infarto, né? A palavra infarto. Ela quer dizer que existe algo que esteja obstruindo a circulação, formando o que a gente chama de isquemia, de falta de oxigênio no tecido. Então, se o oxigênio não chega no tecido, no músculo do coração, ele morre. E aí aquela área do coração ela perde sua função. Dependendo da intensidade dessa obstrução e do local onde se eu pegar, por exemplo, um tronco lá saindo da aorta, que é o principal vaso nosso, um tronco de coronária que se fecha, a gente tem aquele infarto fulminante, que costuma dizer, e o paciente morre. Morre na hora, né? Então, assim, quais são os principais sintomas de infarto? O clássico, né? É a dor no peito, é uma dor que ela pode ir aumentando ao longo do tempo, ela não melhora, às vezes ela pode até melhorar quando o paciente fica em repouso. A gente chama isso de angina estável. E aí, se o paciente, por acaso, continuar com dor, isso pode progredir. Ele pode ter sudorese, né? Pode ficar suado, o rosto vermelho, pálido, né? Evoluindo para palidez. A pressão pode cair, o paciente pode ficar com a pele gelada, né? A mão pegajosa. E o clássico, aquela dor que se irradia, né? Aquele formigamento para o braço esquerdo ou aqui para a região da mandíbula do pescoço. Então, é uma dor que ela vem para o braço ou ela sobe aqui para a região da mandíbula e do pescoço. Então, se porventura acontecer um desses sinais e você já tiver alguns fatores de risco, como se você for obeso, se você fumar, se você tem história na família de pai ou mãe ter infartado ou irmão, né, tem que ser parente de primeiro grau, se você é hipertenso, se você é diabético, sedentário, tem que... Tudo isso aí contribui. Contribui. São fatores de risco diretos para uma doença arterial coronariana que a gente costuma dizer. Procure o hospital o mais rápido possível. E essa pessoa que começa com um pequeno sintoma, esse sintoma ele pode não evoluir, parar por ali? Pode.
Pode. Pode também. Pode. Aí, assim, depende muito da anatomia ali da lesão. Se for uma obstrução completa do vaso... Isso que eu ia te perguntar. Sempre será uma obstrução que vai provocar. Exatamente. Então pode ser que obstruiu pouco, você começou a sentir um incômodo... E parou, sozinho. A gente chama de angina estável. Entendi. Ah, ele tem uma angina estável. Ele sentiu a dor, ficou quietinho ali, 10 minutos a dor passou. Mas é um paciente que teve uma dor típica, que a gente costuma dizer. Precisa procurar um atendimento, né? Passar num cardiologista, fazer um teste ergométrico, ou até já procurar o hospital. Existe a angina instável, onde o paciente ele começa a ter dor, essa dor vai piorando, 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 ele vai até o atendimento e aí ele toma uma medicação via oral, que a gente chama de vasodilatador. Né? Ele expande. Coloca o comprimidinho debaixo da língua, o vaso dilata, o fluxo de sangue melhora no coração, a dor melhora. Aí a gente chama de angina instável. E existe um infarto. Como é que a gente sabe que o paciente infartou? Ele tem essa clínica de dor, que está irradiando ali para o braço e tal, chegou no pronto-socorro, a gente faz um eletrocardiograma, né? Coloca ali os monitores no peito, coloca na tela, desculpa, e aí a gente consegue ver alterações no eletro. Aí a gente classifica esse infarto em supra, onde tem um aumento ali no segmento ST, que a gente chama do eletro, ou infra do segmento ST do eletro. Esse paciente, se ele também, aí a gente também dosa as enzimas cardíacas no sangue, esse paciente ele tem que imediatamente ser colocado dentro de uma sala de hemodinâmica e colocar um stent. É onde a gente trata o infarto. Se eu não tiver a sala disponível, eu estou num hospital que não tem uma sala de hemodinâmica disponível, ou eu estou no interior, ou enfim, aí a gente vai usar um remédio que chama fibrinolítico para tentar dissolver esse coágulo que se formou dentro da artéria. Então, assim, o tratamento melhor é desentupir a artéria com o stent. A gente coloca o stent, abre a artéria, o sangue volta a fluir normalmente. E esse stent você coloca por meio de cirurgia? A gente coloca por meio de punção, Marcelo. A gente, com uma seringa e uma agulha, a gente vai lá na artéria, aqui na artéria femoral, na região da virilha, ou aqui na região do punho, né? A gente chama de artéria radial, punciona, a gente passa um catéter, um fio por dentro, esse fio vai até o coração, e aí a gente injeta um contraste à base de iodo. Existe uma tela dentro da sala, onde a gente vê toda a anatomia do coração. E aí, quando a gente injeta o contraste, a gente vê todo o desenho ali das artérias coronárias e vê onde tem obstrução. Isso aí é um procedimento rápido, isso aí? Rápido, normalmente ele é rápido. Aí vai depender muito do estado do paciente e vai depender muito do tamanho das lesões. E o paciente ele fica acordado? Ele fica sedado. Fica sedado. O anestesista fica em sala, faz uma sedação, né, para ele, como se fosse uma sedação para endoscopia, para colonoscopia, né? Não precisa fazer uma anestesia geral, entubar o paciente, a não ser que o paciente esteja muito grave, e a gente consegue fazer o procedimento. Entendi. Felipe, mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. De coisa boa. Você tem paixão por carros antigos. Tenho. E eu fico muito bravo quando alguém fala que é carro velho. Carro velho, não né? Não é carro velho. Carro velho é carro caindo aos pedaços. Carro antigo. Você sabe que esses dias chegou um carro, o rapaz falou, nossa, eu queria ter um carro desse. E eu falei, nossa, mas você quer esse carro velho, cara? Aí ele falou, não, Marcelinho, mas essa chapa é preta, isso aí é de colecionador, isso aí. É outra coisa. Felipe, e qual é o seu xodó? Qual é o seu carro que... Dos meus carros? Do seu carro. Eu tenho 3 carros lá, né? Eu tenho um Fusca 72, plaquinha preta, né? Um carro que eu tô com ele há 12 anos. Meu casamento foi nele, então eu tenho assim, um carinho muito grande. Eu tenho uma Kombi, e essa Kombi é meu xodó, né? Te respondendo. Por que ela é meu xodó? Porque ela é da família, ela era dos meus avós. Meus avós tiraram ela zero, era um carro de trabalho, né? Meu avô trabalhava, fazia a obra, enfim, era um carro que ele usava para levar material para as obras e tal. E eu aprendi a dirigir nesse carro, né? Era um carro que eu assim... Então tem um valor sentimental. Valor sentimental. E aí ele
com o falecimento do meu avô, esse carro acabou vindo para mim, né? E aí ele estava assim bem judiado de trabalho, então eu pintei ele todo, né? Ainda tem bastante coisa para fazer, mas é um carro que eu tenho um carinho muito especial. Inclusive ela tem até um nome que é a Jurema, né? É uma Kombi. A Kombi Jurema. Jurema. As crianças são loucas por ela. E a Cláudia não fica enciumada da Jurema, não, né? Não fica não. Fica não. Ela gosta de sair, as crianças gostam de passear. Então, assim, o xodó da família é a Jurema. Inclusive, quando vai criança lá em casa, né, visitar, eles querem passear na Kombi. Na Kombi. É muito legal. E tem um terceiro, você tem 3 carros. E eu tenho um Apollo. Um Apollo 92. É um Apollo. Apollo, né? Apollo é aquele que é parecido com o Verona. É igualzinho o Verona, né? Aí na época a Auto Latina lançou. A Auto Latina era uma associação da Ford com a Volkswagen. Eles lançaram alguns carros em comum, né? Eram a mesma mecânica, a carroceria muito parecida, mas o modelo Ford e o modelo Volkswagen. E o Apollo era o da Volkswagen. É um Apollo 92. Também o Verona placa preta. Era Ford, também. Né? Ford. Felipe, assim, você tem um Fusca que é placa preta, né? Como é que faz para ter um... O que precisa... Quais são os requisitos para que você consiga... Você tem que ter um carro com 30 anos de uso. Ele tem que ter 30 anos de uso. Ele precisa estar em bom estado. Ele tem que ter 84, 85% de originalidade. Então, se ele foi pintado, por exemplo, já perdeu. A pintura não, porque se ele for pintado na cor original, não tem problema. O problema é quando você vai pintar de uma cor que não era uma cor da época. Tá? Ou você coloca uma roda que não é do tamanho da época, enfim. O carro ele tem que estar 85% próximo do que ele saiu de fábrica. E como é que a gente faz isso? Vai um especialista avaliar o carro, você vai levar o carro numa vistoria, o especialista vai avaliar seu carro e ele vai dar a porcentagem ali de que ele está original. Essa vistoria é aquela cautelar que faz ou não? Não, é uma vistoria específica para placa preta. Isso. Para ver se esse carro ele tem condições de ser um carro clássico. E aí, depois dessa vistoria, normalmente é uma vistoria feita de uma forma, vamos dizer assim, regular. É feita por um especialista que é vinculado a um clube de carro antigo. Ele emite um laudo, esse laudo vai para o Automóvel Clube do Brasil e aí ele está apto a receber a placa preta. Tem todo um processo. E a placa preta, ela é registrada no Detran, tudo certinho. Tudo certinho. Aí ele fica como carro de coleção, né, dentro do documento. No documento vem marcado. Ele vem marcado como carro de coleção. Antigamente, com aquele modelo de placa 3 letras, né, que era o padrão antes agora da Mercosul, a placa era preta. E aí quando lançou a placa Mercosul, a placa de colecionador, ela ficou marrom, é a placa Mercosul, mas com os números marrons. Isso deu um bafafá aí para os colecionadores, porque perdeu o charme da placa preta, né? A placa preta ela era um sinônimo de um carro bem cuidado, de um carro, todo né, mundo que você de olha, procedência, quando você vê aquela placa preta, você fala, puxa, esse cara... E aí o pessoal do Automóvel Clube lá, dos clubes do Brasil inteiro, entraram com pedido no Congresso e o Congresso acatou e hoje você vai ver nas ruas os carros clássicos com a placa Mercosul preta. Isso foi um movimento dos colecionadores do Brasil. Cara, esse negócio de placa é um negócio absurdo, assim, tem hora, porque onde eu mandei o documento do meu caminhão para fazer o documento lá que tinha que ser feito, o despachante me liga e fala assim, Marcelo, você tem que trocar a placa, o Detran pediu. Eu falei, mas como assim? Eu troquei a placa no final do ano, quando virou Mercosul, eu troquei a placa, minha placa já é Mercosul e tal. Não, mas tem que trocar. Eu falei, manda fazer a placa então. Eu falei, pior que a placa chegou, ela é idêntica. Igualzinha. Não, igualzinha, surreal, sabe? Então... Alguém tá se beneficiando. Cara, absurdo, cara, absurdo. Coisas assim, do Brasil. O despachante me falou assim, Marcelo, não, eu posso até entrar com recurso lá, Marcelo. Ou senão a gente faz a placa e eu anexo o comprovante do pagamento. Aí eu entendi, cara. Eu precisando do meu documento, entrar com recurso. Quanto é a placa? É 150, faça outra placa.
coisas E do a Brasil. placa que eu fiz, ela tá ali dentro da gaveta. Alguém precisava viajar, né? Alguém precisava ir. É absurdo, cara, sabe? É ridículo. Coisas do nosso Brasil. E você participa de algum clube de carro? Eu participava inicialmente do Fusca Clube aqui em São José, mas por conta dos encontros, eram dias normalmente que eu estava de plantão e eu acabei Se afastando um pouco. assim, não estava sempre. Mas a gente tem um grupo de amigos, né? Tem um pessoal do lado norte da Volks, aqui de São José, a garagem do Viola, onde eu faço a manutenção dos meus carros. Então a gente acaba se encontrando. O pessoal do 13 mesmo, que é um clube aqui, o pessoal que tem Opala. Então a gente, assim, acaba se encontrando. Tem uns encontros, né, que normalmente são encontros só de Fusca ou só de carros Hercules, que a gente chama de movidos a ar. Né? E aí tem o pessoal também do Opala, tem o pessoal dos carros clássicos. Então, assim, todos os eventos a gente acaba se encontrando. Aqui na cidade a gente vê bastante o pessoal do Alexandre Blanco, do São Michel. Eles têm uns carros 1929. Isso, é uma outra pegada. Impecável os carros, né? E tem um pessoal da Amicar também, né? É um clube de carros antigos aqui da cidade. Que inclusive eles fizeram a avaliação do Apollo para fazer a placa preta. E aí a gente também está vinculado a eles, né? O Apollo também está com placa preta. Também está com placa preta. Ele está vinculado ao Amicar, né? Que é o clube aqui de São José. E o carro não pode, por exemplo, ele pode ter sido batido durante esse período ou não? Isso aí tira também a originalidade do carro. O ideal, assim, o melhor dos mundos, Marcelo, ele não ter sofrido nenhum tipo de acidente, né? Mas se ele foi feito um bom serviço de funilaria, né? Lá no Rio a gente fala lanternagem, tá valendo. Se ele tá original, se foram peças originais, se ele tá na cor original, tranquilo. Porque você fica mais com medo quando você sai com o seu Fusca do que quando você sai com o seu carro, né? Exatamente. O carro que eu digo assim, o do dia a dia, né? O carro do dia a dia ele tem seguro, né? Ele carro tem peça toda hora. Tem peça, né? Embora o Fusca seja o carro clássico mais colecionado do Brasil e do mundo, existem, né? O carro parou de ser fabricado há muito tempo, aí na década de 90, mas existem ainda fabricantes de peças no Brasil, né? As peças continuam sendo fabricadas. O Fusca, não só o Fusca, Chevette, a gente parou de ver um pouco na rua. Antigamente você via bastante. Via bastante, mas é curioso, dependendo da região. Onde vai o carro? Dependendo da região, Marcelo, a gente vê bastante carro. Por exemplo, aqui em São José é uma cidade economicamente mais favorecida. Então você acaba vendo muito carro novo. Se você for para uma cidade com menos recurso, interior de Minas, né, interior do Rio, você vai ver muito Chevette, você vai ver muito Opala, você vai ver muito Fusca. Então depende muito de onde você esteja. Na semana passada eu estava na zona norte de São José. Até dentro da cidade aqui, né? Nos bairros você vê essa diferença. E aí um amigo meu me deu carona com o Fusca. Tava lá fazendo um serviço, e Marcelo também é o nome dele, ele passou lá e falou: Marcelo, me leva ali para comprar uma comida ali. E ele tava com um Fusquinha tão bonitinho, cara, um verde, novinho o Fusca. Batia na chave, pegava, sim, a marcha legalzinha, a porta batendo, que é uma maravilha, cara. Porta de geladeira, né, que a gente fala. Nossa, que maravilha que tava o Fusquinha dele. E é engraçado que aqui na região, acho que a maioria, não sei se o pessoal conhece a cidade de Cunha, ali descendo Guará, né, que faz divisa com Paraty. Inclusive é a maior cidade, extensão territorial né, do estado de São Paulo. E é a cidade com mais Fuscas per capita do Brasil. Há muito tempo atrás, questão de uns 10 anos, lá tinha um prefeito, Felipinho. E era o carro do prefeito, era o Fusca. Lá tem um encontro anual que é o Fuscunha. Então o pessoal do estado inteiro vai de Fusca para lá. É um evento bem legal. Assim, acho que recomendo. Todo mundo. Bacana, né? Bem legal. Ô Felipe, você tem outra paixão também, que é o vinho. Isso. Você degusta vinho? E assim, eu não bebo vinho e dirijo, tá? Que fica bem claro. Quando a gente fica em casa, não dá, né? Aí vai de táxi, a mensagem é essa, né? Ainda mais carro antigo. E assim, da onde que veio? É porque assim, você teve uma paixão de carro antigo e a paixão do vinho. Isso. Né? Essas duas paixões eu herdei dos meus avós. Um avô meu que já falecido, português, né? Português raiz lá do norte de Portugal. Então ele sempre bebeu vinho e eu sempre
observei ele bebendo vinho, aquela coisa do vinho nunca faltar lá nos nossos almoços, no dia a dia. E aí eu sempre fui curioso, né, para saber, poxa, ele bebe assim, deve ser uma coisa boa. E aí eu comecei a ter muita curiosidade para aprender sobre vinho. E o vinho é legal, Marcelo, porque o vinho ele tá muito relacionado com história, com cultura e com questão geográfica, né? Então, quando você começa a beber vinho, você começa a aprender muita coisa, tanto do ponto de vista histórico, geográfico, assim, é uma bebida, e além disso ela tem uma característica de unir as pessoas. Você está numa boa mesa... que é saudável também. Isso aí é mito ou é verdade? Assim, ele é saudável até certo ponto, porque o álcool, a gente sabe hoje com os estudos mais modernos que o álcool em qualquer dose ele é tóxico. Então, aquela história, vou beber um vinho porque o meu cardiologista falou que é bom para o coração. Existe uma substância que é o resveratrol, que tem no vinho, na verdade na uva, na casca da uva, e ela tem um poder antioxidante. O que é um antioxidante? Ela elimina ou ela neutraliza os radicais livres, que são moléculas que acabam danificando o nosso organismo. Você consegue usar o resveratrol em comprimido e até no suco de uva. Então, aquele pretexto de você tomar um vinho porque está fazendo bem, você pode tomar o suco ele de faz uva. bem, óbvio, né? Em doses moderadas. Então, se você tomar uma tacinha com a sua esposa, né, com os amigos, ali um jantar, o álcool ele vai te dar aquela coisa né, de você perder um pouco a inibição, de você ficar mais relaxado e além do efeito positivo Mas não pode tomar uma taça todo dia, né? Não, é o consumo esporádico. Todos os dias, né? Qualquer substância alcoólica, todos os dias ela vai te fazer mal. Ela é prejudicial, né? Exatamente. E você tem vontade de repente fabricar o vinho algum dia? Eu brinco assim que meu sonho de aposentadoria, né, seria morar numa região com viticultura, né, de é mais no sul, né, ou não? Hoje do vinho. Então, boa pergunta. Hoje no Brasil a gente tem, inclusive lá na região serrana ali de Petrópolis, já tem vinícolas lá. Tem bastante vinícola lá. Sul de Minas tem bastante, aqui na Serra da Mantiqueira. Ali na região perto de São Roque, em São Paulo, também tem um polo muito grande. Em Brasília, né, por incrível que pareça, tem Brasília? Tem vinícolas em Brasília. Tem ainda ou já levaram? Não, tem, né? Inclusive agora eles estão em expansão. E no sul, que é realmente uma região com vocação, né? A região ali da Serra Gaúcha, também a Serra Catarinense. O clima também, né? Com certeza. O clima é bom no sul, né? Eles estão muito próximos ali de uma latitude que a gente chama, que é, né, a terra dividida ali. Se a gente olhar, a gente tem a linha do Equador e tem as latitudes. A latitude mais baixa, né, na região ali dos trópicos, acima dos trópicos, é a região onde os vinhos são melhor produzidos, né, por conta de clima e terreno. Então, são as regiões mais frias do mundo. Se a gente olhar, pegar um mapa mundi, a gente vai ver ali a região da Europa, né, pegando ali toda a região da Itália, Espanha, Portugal, que são os maiores produtores do mundo, e a França, a Alemanha, né, um pouquinho ali do leste europeu, e aqui no hemisfério sul a gente tem 3 grandes países produtores, que é o Brasil, aliás, outros países, né, mas aqui na América do Sul, Brasil, Chile e Uruguai, né, são os grandes. Argentina e Chile liderando, né, com a produção muito grande. O Brasil. No Chile a gente vê bastante propaganda de vinho. A gente foi mudar, foi assim. Tem muito vinho chileno no Brasil, muito vinho argentino, alguns de qualidade duvidosa, né? E a gente tem muito vinho brasileiro muito bom. O que acontece? Por que o vinho brasileiro não vende muito no Brasil? Quer dizer, vende, né? Mas por que não vende mais? Porque o imposto, né? Nos outros países, o imposto sobre o vinho... Tudo aqui é absurdo, né, Felipe? Então, assim, a gente está pagando 60% de imposto no vinho, 50%. Então, você imagina, no Brasil tudo tem abundância aqui e a gente não tem abundância para viver aqui. E muito da cabeça do brasileiro, vou tomar um vinho importado porque é melhor. Não é. Eu conheço bem ali a região da Serra Gaúcha, alguns produtores. O vinho brasileiro é excelente. Na realidade, é aquele ditado, né, que o santo de casa não faz milagre, não né? faz milagre.
O vinho tinto, né, o carro-chefe ali da região sul seriam inicialmente os espumantes, que são bem famosos, né? E agora os vinhos tintos, que estão vindo com uma qualidade muito boa. Não perdem nada para os vinhos argentinos, chilenos, para os vinhos americanos, né? Inclusive até com os vinhos europeus. Alguns, né? Tem uns que são emblemáticos, né? Então a gente nem compara. Mas assim, entre beber um vinho brasileiro e argentino, eu prefiro beber um vinho brasileiro. Mas aí a gente cai na questão do custo. A gente vai beber, por exemplo, um vinho muito bom brasileiro, na casa de R$80, e aí com o mesmo valor, né, você vai beber um vinho argentino superior por conta do imposto. Ou você vai beber um vinho de qualidade parecida por 40, 50, dependendo. Entendi. Por conta do imposto. Então é uma guerra um pouco injusta. E esse sonho que você tem para sua aposentadoria, você está planejando ou só está sonhando ainda? Não, só sonho, porque Mas também está novo aposentar, né, a produção de vinho ela é muito complexa, Marcelo, é muito complexa. Você precisa ter um terreno adequado, uma estrutura gigantesca. Mas até se for em pequena escala, porque a gente vê no caso da cerveja. A cerveja é bem mais fácil de produzir. A gente vê pessoas fazendo ali em casa. Dá para você fazer uma cerveja boa dentro do seu apartamento. Então. Eu moro num kitnet, você consegue fazer uma cerveja. O vinho você não consegue. O vinho não consegue. Não consegue. A não ser que você... existe hoje isso, né? Você elabora um vinho na sua cabeça, você vai até um produtor, e aí você, junto com o enólogo ali né, do produtor, você consegue elaborar um vinho com o seu rótulo. Mas você vai usar toda a estrutura da vinícola. Eu brinco que meu sonho é ficar de chapelão, sem camisa, ali coletando as uvas e pegar meu fusquinha e depois lá comer um bom churrasco. Minha meta de vida. Só isso você quer, né? Só isso, no meu fusquinha, né? Mas assim, eu recomendo, o Brasil hoje tem um potencial para o vinho muito grande. E teve uma virada, eu acompanho muito. O brasileiro ele tem potencial, né? Para tudo, Marcelo, para tudo. É absurdo, né? Você vê aqui, você está numa empresa, está aqui, você fez um podcast. Né? Olha só a cabeça do brasileiro. O brasileiro hoje, na comunidade científica, está liderando pesquisa. Tem brasileiro na NASA, tem brasileiro em tudo que é lugar, à frente. Né? A gente tem um potencial, mas acaba... Tem as melhores terras aqui, tudo que você planta dá. Tudo. Então você pega, por exemplo, ali na região do Vale do São Francisco, no Nordeste, né? Pegando ali o estado de Pernambuco, um pedaço ali, você tem ali, às vezes, 2 colheitas de uvas no ano. Na Europa você tem uma e olha lá. Você depende muito do clima, lá é muito frio. Aí você tem uma região ensolarada. Devasta tudo, né? Devastador. Aí lá você tem 2 colheitas de uva por ano. Com vinhos muito bons, vinhos jovens, refrescantes, espumantes, vinho branco. Tem lá. Então, assim, é pouco explorado esse mercado. E na cabeça do brasileiro, vinho brasileiro não é bom, eu vou tomar um vinho argentino, vou tomar um chileno. Isso é mito, isso é mentira. Tá? Você vai tomar excelentes vinhos brasileiros. Eu acho que muito vai... Eu acho que a mídia também vai pregando alguma coisa. Sim, existe a questão mercadológica, né? As vinícolas argentinas, elas investem muito em propaganda. Vou até falar aqui uma marca que todo mundo conhece, que é o Catena Zapata, né? Que é uma excelente vinícola lá na região de Mendoza, que é o que todo mundo bebe no Brasil e é o vinho mais celebrado, né? O vinho argentino mais vendido no Brasil. Mas assim, existem vinhos tão melhores no Brasil, né, que batem de frente ou até são melhores na mesma faixa de preço. Entendi. Mas não são divulgados. Não são divulgados. Assim, é difícil chegar no domínio popular, né? Entendi. Na realidade é o que acontece com a cerveja. Lá atrás, você tinha Kaiser, você tinha Antártica, e era horrível, né? Vamos tomar Brahma. Depois a Brahma já não era mais legal, aí virou Skol legal. Isso, aí veio a Budweiser, né? Aí agora é a Heineken, a Corona. Isso, exatamente. Né? Então eu acho que a questão mercadológica ela vai desenhando e vai, de certa forma, manipulando ali. O marketing é que manda, né? Você vai crescendo e... O marketing ele entra hoje, ainda mais com o advento da internet, as redes sociais, e aí ela vai moldando o gosto do consumidor. Hoje você vê que, né, a Heineken é a cerveja assim, amplamente consumida. A Heineken antigamente era difícil de você encontrar. Era difícil? Era importada. Não.
Agora a Heineken, ela explodiu. A Heineken virou a Skol. Exatamente. Todo mundo toma Heineken. Quem bebia Skol hoje bebe Heineken. Bebe Heineken. Né? Prefere pagar um pouquinho a mais e beber a Heineken. A Heineken hoje é sinônimo de qualidade. De qualidade. E é uma boa cerveja. Né? Ela é a mesma cerveja no mundo inteiro, a mesma fórmula. Né? Ela é vendida no mundo inteiro. Aí você vai em outros países, né? Principalmente a Alemanha e a Bélgica, que são países cervejeiros, ela não é tão consumida, porque existem as cervejarias locais. Então depende muito aí da região. Da região. Né? Mas o Brasil é um mercado muito grande. As empresas vêm para cá e investem pesado. O Brasil ele consome muita cerveja, né? Eu não vou lembrar números agora exatos, mas no Rock in Rio parece que foi um consumo de cerveja lá fora do comum, assim, sabe? Não vou lembrar, mas foram milhões de litros de... E mesmo assim, Marcelo, a gente ainda não é um país, comparado com alguns países da Europa, que tem essa cultura cervejeira, a gente ainda está muito atrás. Está atrás ainda? Sim. A Holanda, a República Tcheca, a Hungria são países bebem mais cerveja. São pequenininhos, mas assim, per capita eles bebem muito mais que a gente. O João tá querendo mudar para lá já. O João já tá procurando ali, né, João? Ô Felipe, mas na questão do vinho, quanto mais velho, melhor? Porque tem aquela piada, né? Falando, não, tô ficando mais velho, tô igual ao vinho, tô ficando bom. Existem hoje, assim... Tem aquela questão de curtir o vinho... A gente classifica os vinhos hoje, Marcelo, em vinhos jovens e vinhos de guarda. Tá? Os vinhos jovens são vinhos que eles são produzidos e têm que ser consumidos logo, porque eles têm uma característica de produção que não tem tanta complexidade. Não é que sejam ruins, não é isso. É o objetivo. Então, são vinhos que são produzidos na vinícola, alguns deles nem passaram por barril, né, por barrica, né, foram engarrafados e eles são vendidos para o mercado para serem consumidos logo. Então são vinhos com uma menor complexidade, são vinhos que entregam mais, são mais fáceis de beber, agradam um grande público. Então são os vinhos que a gente costuma dizer do dia a dia. Custo menor também. Com custo menor, né? E existem os vinhos de guarda, né? E existem esses vinhos que eles podem até ficar armazenados aí 30, 40, até 50 anos, dependendo da uva. E esses são principalmente os vinhos da região da Itália. Né? Tem uma uva... A Itália é um grande produtor, É um grande produtor, é um dos 3 maiores do mundo, que é a uva Barolo. Né? Não sei se já ouviram falar. Nebbiolo, Barolo, são vinhos de potencial de guarda. Então, aquele vinho que você vai deixar na sua adega, vai passar... vou tomar esse vinho quando o meu filho se formar, daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. Você vai tomar ele e ele vai estar bom para você ser bebido. E você pode beber ele agora também. Isso que eu ia te perguntar. Pode. Se eu beber ele agora, ele vai estar com o mesmo gosto que daqui a 18 anos. Não. E aí que a mágica acontece. Você beber ele agora, ele talvez não entregue todo o potencial que ele tem para entregar. Por isso que a gente fala. Por que a gente vai envelhecendo e vai ficando igual ao vinho? A gente vai melhorando o potencial. Desenvolvendo o nosso potencial. Por exemplo, você hoje, com a sua idade, você não era o mesmo que quando você tinha 20 anos. Você está com aparência diferente, mas você está com uma questão financeira melhor, mais estabilizada, uma cabeça boa, mais maduro. É exatamente a lógica do vinho. Né? Então, existem esses vinhos que eles vão, com o passar do tempo, vão melhorando. Eles vão oxidando dentro da garrafa, né? A rolha ela vai trocando oxigênio com o conteúdo e ele vai evoluindo na garrafa. É bem interessante. Que bacana, viu? É bem legal. E existem os vinhos jovens, que é o vinho que você compra no mercado, é o vinho que você vai levar na casa do seu amigo para você comer uma pizza, é o vinho que você vai levar no fim de semana para comer um churrasco. Então o vinho hoje dá para você harmonizar com tudo. Né? Os de guarda, vamos dizer assim, que são para ocasiões. Especiais, é claro. Né? Você vai num jantar, você vai num aniversário, você vai presentear um grande amigo, um parente. É um vinho com um objetivo diferente, né? Então esse vinho ele tem que ser tratado de uma forma mais especial, né? Ele não pode ser aquele vinho que você está lá num domingo à noite, pedir uma pizza e vai tomar com esse vinho. Não é bem assim. Felipe, foi muito legal o nosso bate-papo, cara. Muito enriquecedor. Confesso que aprendi bastante coisa. Que bom, Marcelo. Tanto na medicina, quanto no carro, quanto no vinho, tá? Torço para que o seu sonho torne realidade e eu vá tomar um vinho
artesanal lá. Minha marca. A sua marca. Tá joia? Muito obrigado, viu? Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Um abraço pro pessoal, né? Poder participar aqui do seu podcast, cara. Excelente a estrutura, né? Agradeço também pelo convite, né? A forma que você conduziu. E assistam, né? Prestigiem o Marcelo aí, que está sendo muito legal. Pessoal, então finalizamos aqui hoje mais um episódio. Obrigado, audiência. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe. Tá joia? Muito obrigado.